Eu sou a Dulce da Mil Grãos e hoje venho falar dos 5 sabores que devem estar presentes nos nossos pratos, mesmo que seja alguma comida simples. E nós penso que cada vez mais nos esquecemos que para além do doce e o salgado poderemos ter uma série de outros sabores que hão de estar presentes no nosso prato de forma ou mais subtil ou mais acentuada. Por exemplo, se nós formos comer comida indiana ou alguma comida africana, o sabor picante vai lá estar com muita intensidade. Mas nós não precisamos de ter aquele picante tão intenso, poderemos tê-lo de outras formas. E realmente o ter os 5 sabores no prato, que é muito falado na macrobiótica, porque cada um destes sabores está ligado a um elemento, a um tipo de energia e favorece algum órgão. Portanto, por causa disso é que se insiste tanto nesta questão de termos os 5 sabores no prato, mesmo que seja uma refeição simples. Realmente tem que ser dada importância a cada um deles e não só ao doce ou ao salgado. Mesmo o salgado, na maior parte das preparações, o sal deve estar para fazer sobressair o sabor do alimento. E depois poderemos ter um apontamento um pouco mais salgado, por exemplo, como o chucrute ou um bocadinho de molho de soja, que é mesmo um apontamento, não é o sabor mais forte do prato. E todos estes apontamentos que nós podemos, ou todos estes sabores que nós podemos dar ao prato, poderão estar em alimentos diferentes de forma mais, mais realçada ou mais subtil, mas eles devem lá estar. Penso que em muitas culturas, e eu lembro-me quando entrei na macrobiótica, isto para mim tornou-se evidente, que deveria haver na mesa quase um tabuleiro quase em permanência em que colocassem alguns condimentos e na família, cada pessoa, segundo a sua condição, tiraria um bocadinho de sabor mais salgado, ou um sabor mais picante, ou um condimento que tivesse um sabor mais doce, de forma a equilibrar o seu prato e de forma a conseguir conjugar todos os sabores no prato. Eles podem não estar tão presentes na refeição principal, mas com condimentos nós conseguimos obter todos os sabores. E hoje eu vinha falar disto. Para conseguirmos, por exemplo, o sabor doce é relativamente fácil de obter se nós utilizarmos vegetais doces ou até se acrescentarmos, por exemplo, um pouco de malte de cevada à refeição ou concentrado de maçã em algum alimento, por exemplo, uma abóbora assada no forno com um bocadinho de concentrado de maçã, ou até temperarmos, usarmos um vinagrete onde colocarmos um bocadinho de geleia de arroz. Portanto, o sabor doce até outros sabores que é relativamente fácil de encontrar. Uma cenoura ralada, portanto, ou um puré de maçã, há várias formas de colocar o sabor doce. E a isto nós poderemos, por exemplo, nesse tabuleiro onde estão os vários alimentos, que poderão ser usados pela família para alterar o sabor ou acentuar mais o sabor, poderemos ter isso, por exemplo, no tabuleiro. Podemos ter, por exemplo, um molho vinagrete onde acentuamos mais o doce, poderemos ter mesmo o malte de cevada ou a concentrado de maçã, poderemos ter, por exemplo, o miso principalmente aquele chamado miso doce, poderá estar presente, que é um miso que é muito clarinho, que é, claro, é um fermentado, é miso, mas fermentado durante menos tempo, é o miso de arroz. Conseguem encontrá-lo, ele aparece como sweet miso ou miso doce e é fácil de encontrar e, portanto, se não houver à refeição nenhum alimento que seja mais doce, nós podemos sempre acrescentar o doce. O doce é o alimento que nutre mais os órgãos ligados à energia solo, estômago, baço, pâncreas,
e podemos assim e para além disso ajuda a relaxar. Acho que não em excesso, porque realmente o açúcar relaxa, ou pode até relaxar com muita facilidade, o açúcar e o álcool, portanto os alimentos que eu costumo dizer do extremo yin, mas é um relaxamento que é rápido e a seguir acaba por causar tensão nestes órgãos, porque eles são obrigados a uma resposta demasiado rápida. Temos então o pico de glicémia e não é isto que eu me refiro. Depois temos o sabor picante, que nós pensamos logo em piripiri ou em alguns alimentos que são mesmo muito picantes, alguns pimentos muito picantes, algumas malaguetas muito picantes, mas nós não podemos obter o sabor picante de forma muito mais suave se acrescentarmos, por exemplo, agrião, cebola crua picada, gengibre ralado, por exemplo, um bocadinho de sumo de gengibre, nabo ralado ou rábano, portanto ou o rabanete então tem normalmente um sabor picante muito acentuado, algumas pessoas nem gostam, mas há outras que gostam bastante, e este sabor picante está ligado à energia metal, e beneficia principalmente os pulmões e o intestino grosso. E, portanto, podemos ter com facilidade um picante no prato sem sentirmos aquele picante. Há muitas pessoas que não gostam do picante do piripiri, eu, por exemplo, sou uma delas, e o picante do piripiri não é bom, ou seja, o picante, quando é demais, não é bom para estes órgãos, ou seja, é demasiado. Assim como há bocado eu disse, o termos um doce muito intenso também poderá, em vez de beneficiar, prejudicar os órgãos da transformação solo. Também o picante não é bom para os intestinos. Há muitas pessoas que não se sentem bem, que sentem logo que os intestinos ficam irritados com um picante do piripiri, mas não ficam irritados, por exemplo, com o picante do rabanete. Depois temos o sabor salgado. Realmente, como eu dizia há pouco, a comida pode não estar salgada, mas temos apenas um apontamento salgado, e o apontamento salgado pode ser dado, por exemplo, eu tenho a receita no canal de YouTube, neste canal, eu tenho a receita do gomásio, e, por exemplo, pode ser dado por o gomásio, pode ser dado por os picles longos ou os picles rápidos feitos com vinagre de ameixa umeboshi. Pode ser dado também por estas ameixas, pela ameixa umeboshi, um bocadinho, um apontamento. Eu, por exemplo, gosto muito de temperar o arroz integral, que cozo quase sem sal, com uma pitadinha de pasta de ameixa umeboshi, só um bocadinho. Algas tostadas e trituradas, portanto há muita facilidade de dar este toque salgado sem tornar a refeição salgada, portanto é só mesmo ali o salgado. E o salgado ajuda a tonificar os órgãos da energia à água. Excesso de sal pode prejudicá-los, sal a menos também os pode prejudicar, portanto e já agora os órgãos da energia à água, os principais são os rins e a bexiga. Eu ia dizer, quando bebemos muito pouca água e comemos muitos alimentos salgados, o que pode acontecer é provocar-nos, por exemplo, problemas de rins, que poderão estar ligados a outras coisas, por exemplo, ao consumo de doces e bebidas doces açucaradas e gelados, portanto o doce também com o laticínio, poderá causar também pedras nos rins, mas as pedras nos rins poderão ser causadas também por deficiência de ingestão de líquidos. Tenham cuidado com isso. A macrobiótica antigamente teve algumas questões nesta questão da água, e ainda há muitas pessoas que seguem esta recomendação de não ingerirem demasiados líquidos, mas é preciso ter algum cuidado com a não ingestão de líquidos, porque realmente líquidos a mais forçam um trabalho demasiado grande dos rins, líquidos a menos poderão provocar também lesões nos rins. Portanto, temos aqui algum cuidado com a ingestão de água, não ser demasiada e não ser também pouca. E eu estava a falar do sabor salgado, certo? E dei exemplos do que é que poderemos ter no tal tabuleiro que nós temos à refeição, e que cada pessoa da família poderá escolher aquilo que gostar mais para dar este toque salgado. Depois temos o sabor ácido. O sabor ácido, acho que em Portugal se utiliza muito o vinagre, até o vinagre
de vinho, não é o mais recomendado, mas podemos, por exemplo, utilizar o sumo de limão, o vinagre de arroz, que é bastante intenso, o vinagre de maçã, portanto o vinagre de cidra, mesmo raspa de limão e alguns picles e chucrute, por exemplo, azeitonas, as nossas azeitonas, se não estiverem curtidas na totalidade, têm aquele travo que poderá estar entre o amargo e o ácido, portanto também poderemos utilizá-las. E a dizer uma coisa, eu recomendo muitas vezes temperarmos os legumes verdes com umas pingas de limão. Eu gosto particularmente de fazer isso, porque sei que a vitamina C, assim, que é tão volátil no nosso corpo, mas se nós colocarmos um bocadinho de sumo de limão no momento em que vamos ingerir os vegetais de folha verde, escaldados, como eu já falei noutro vídeo, em que eu falei da forma de confeccionar os alimentos, vamos potenciar a absorção do ferro. Bom, e por último temos o sabor amargo. O sabor amargo pode ser dado, nós pensamos, é amargo. Não, por exemplo, só umas sementes de sésamo tostadas, ou os condimentos que, por exemplo, alguns são utilizados muito na macrobiótica, como sendo já várias pessoas me perguntaram onde é que podem comprar teca miso. O teca miso é um condimento preparado a partir de raízes que são salteadas e que são temperadas com miso e que depois se obtém um pó bastante úmido e vende-se em pacotes. Eu tenho em casa e é fácil de comprar online. E este sabor amargo beneficia os órgãos da transformação fogo, ou seja, coração e intestino delgado. E pronto, nós podemos também comer alimentos que são naturalmente mais amargos, como os grelos e as nabiças, e portanto se tivermos o sabor amargo no prato, não precisamos de colocar nenhum destes alimentos que eu disse. Mas umas sementes de sésamo tostadas ficam sempre bem e portanto poderemos utilizá-las. Queria também dizer que o facto de termos este equilíbrio no prato, esta diversidade, não significa que nós estejamos a misturar muita coisa. Ou seja, podemos em algumas refeições potenciar mais um sabor, noutras potenciar mais outro e deixar que, por exemplo, o sal esteja presente só nos alimentos ou o doce, por exemplo, só numa abóbora e potenciarmos depois com outras coisas os sabores, os outros sabores que faltarem. Pronto, eu penso que era isto que eu queria dizer. Portanto, temos aqui os 5 sabores, não se esqueçam. Eu penso que disse por esta ordem: sabor doce, sabor picante, sabor salgado, o sabor ácido e o sabor amargo. Cada um deles para a sua transformação. Se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de um tema que eu possa aqui falar nestes pequenos vídeos que eu estou a fazer, estejam à vontade para me fazer. Eu normalmente aproveito as sugestões que me dão, por exemplo, esta como dar os sabores ao prato foi uma sugestão que me fizeram. Já tenho outras sugestões, mas como são 90 dias a fazer pequenos vídeos sobre macrobiótica e mindfulness, até agora ainda não sei da macrobiótica, mas penso que se me fizerem mais questões sobre mindfulness, eu também falarei. Eu poderei endereçar então as vossas questões nestes pequenos vídeos. Obrigada por me ouvirem e até amanhã.